que a gente possa primeiro dar o recado, olha, se não aprovar, nós vamos parar. Vamos parar num dia de mobilização nacional e vamos construir uma greve geral dos garis, que aí eu quero ver quem é que aguenta. Porque só tem duas categorias que param o Brasil. Se decidirem parar, param. Caminhoneiro e gari. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, começou de um jeito e foi para um caminho totalmente inesperado. Pensa só, uma sessão solene, tá? Lá na Câmara Municipal de uma cidade no interior da Paraíba. Tudo planejado para homenagear os garis, os agentes de limpeza. Mas o que era para ser só festa, tipo reconhecimento, virou o estopim de uma ameaça de greve geral, no Brasil inteiro. É uma reviravolta e tanto, né? Pois é. Isso rolou em Lagoa Seca, na Paraíba, agora em 11 de setembro de 2025. A sessão lá na Casa Napoleão Coutinho, bom, rapidinho deixou a homenagem meio de lado, sabe? E o foco total virou o projeto de lei 4146/2020. Um PL que mexe diretamente com a vida de milhares de trabalhadores da limpeza urbana. A gente tem aqui fontes que detalham bem essa audiência pública, as reações, as propostas e a tensão toda que ficou por lá. E essa tensão não é pouca coisa, envolve muita gente. Exato. Nossa missão aqui é entender bem a fundo o que esses trabalhadores querem, afinal, o que esse PL 4146 diz exatamente, e essa ideia de mobilização nacional, de greve geral, de onde surgiu isso, quais são os desafios reais para isso acontecer. O que a gente tem aqui é um embate clássico, né? De um lado, o reconhecimento, assim, inclusive financeiro, de trabalhadores que são essenciais. Do outro, aquela pergunta que sempre aparece, quem é que paga a conta e como? Vamos analisar isso melhor. Vamos lá. Então, a sessão lá em Lagoa Seca começou naquele clima formal, né? Presidida pelo vereador Carlos André. Estavam lá secretários municipais importantes, a Aparecida Santos, da administração, o Tiago Basílio, da infraestrutura, Márcio Rangel, da comunicação. Uma presença institucional forte. Sim, e também representantes de sindicatos, os próprios trabalhadores. O palco estava montado. Só que aí quem realmente, assim, botou lenha na fogueira foi o Franklin Icaz. Ele é presidente do Sintab, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema. O discurso dele mudou tudo. Sim, e é importante dizer que o Sintab não é um sindicato qualquer nessa história toda. Eles têm se posicionado, sabe, como uma linha de frente bem forte nessa luta pela aprovação do PL 4146 em nível nacional. A presença do Icaz lá, com um discurso tão incisivo, não foi por acaso. Mostra um posicionamento estratégico mesmo e reflete um histórico de luta do sindicato. Ele se vê meio que na vanguarda dessa briga específica. Faz sentido. E para a gente entender a dimensão disso tudo, vamos dar uma olhada nesse projeto de lei 4146/2020. Ele é de autoria da ex-deputada Mara Rocha, lá do MDB do Acre. A proposta é ambiciosa, que é regulamentar a profissão de gari no Brasil todo. E o ponto central, claro, o mais sensível, é estabelecer um piso salarial nacional, de 2 salários mínimos. Na época que as fontes saíram, isso daria uns R$ 3.036, mais ou menos, com correção anual pela inflação, né? 2 salários mínimos, isso já representa um salto considerável para muita gente na categoria, imagina. Com certeza, mas não é só o piso, tem mais coisa. O PL também define uma jornada de trabalho de 36 horas por semana, o que é menos que as 44 horas que são comuns para muitas outras categorias. E tem mais, garante o adicional de insalubridade no grau máximo, ou seja, 40% sobre o salário base. Isso é um reconhecimento dos riscos do trabalho deles, né? Sim, um ponto crucial. Para aposentadoria especial, para que esses trabalhadores possam se aposentar mais cedo por causa das condições desgastantes, perigosas do trabalho.
E quem exatamente que essa lei cobriria? Não são só os coletores que a gente vê no caminhão de lixo, né? Não, o texto é bem abrangente, sabe? Inclui os varredores de rua, os próprios coletores de resíduos, tanto domiciliar quanto hospitalar, cuidam da limpeza, da capina, da manutenção das áreas verdes da cidade, tipo praças, parques, canteiros. Então, pega um grupo bem diverso de profissionais que atuam na limpeza urbana. Entendi. Um leque amplo mesmo. Agora, como é que está a tramitação desse projeto? Onde ele está hoje? Ele começou lá na Câmara dos Deputados em agosto de 2020, ficou um tempo meio parado, mas ganhou força de novo mais recentemente. Passou pela Comissão de Trabalho, o relator foi o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, e ele deu o parecer favorável. Ele até destacou as severas condições da categoria para justificar a aprovação. Essas severas condições, a gente consegue ter uma ideia mais clara do que isso significa no dia a dia deles, pelo que as fontes trazem? Olha, as fontes não entram em detalhes de casos individuais, mas elas citam sim relatos que apareceram nesses eventos, como o de Lagoa Seca. Fala-se muito da falta de EPIs adequados, equipamentos de proteção individual. Imagino. Pensa em lidar com todo tipo de lixo, às vezes material hospitalar, objeto cortante sem uma luva resistente, ou trabalhar varrendo asfalto quente debaixo de sol forte por horas, sem protetor solar, uniforme adequado, ou às vezes sem nem acesso fácil à água. São riscos de acidente, contaminação por doença, lesão por esforço repetitivo, problema de pele, desidratação. É um trabalho pesado e perigoso, tanto física quanto biologicamente. O PL tentar reconhecer a insalubridade máxima tenta refletir um pouco essa realidade. Entendi perfeitamente e, além da comissão de trabalho, ele avançou mais. Sim, avançou. Depois, em julho agora de 2025, ele também passou na Comissão de Finanças e Tributação. O relator foi o Duarte Júnior. Isso foi um passo bem importante porque essa comissão analisa justamente o impacto financeiro, né? A adequação no orçamento. Ter passado por lá foi uma vitória grande para os defensores do PL. Só que agora o projeto chegou no grande gargalo, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, a famosa CCJC. Ah, CCJC. Sempre ela. Exato. Essa comissão é chave, porque ela não discute se a causa é justa ou não, sabe? Ela avalia se o projeto está de acordo com a Constituição Federal, com as leis do país. É tipo um filtro jurídico final antes de ir para o plenário da Câmara. E é lá na CCJC que a coisa travou. E travou pelo motivo de sempre, imagino eu. Dinheiro. Exatamente. A grande questão na CCJC é de onde vai sair o dinheiro para bancar esse piso e os outros benefícios no país inteiro. A Constituição exige que qualquer proposta que crie despesa tem que indicar de onde vem o recurso. Sem isso, claro, a CCJCE pode barrar o projeto, seja por inconstitucionalidade ou por falta dessa previsão orçamentária. E já tem alguma estimativa do tamanho dessa conta? Quanto custaria isso tudo? Tem sim, e o número assusta um pouco. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, que representa as prefeituras, que seriam as principais responsáveis por pagar, estima um impacto de 5,9 bilhões de reais por ano. 5,9 bilhões. É muito dinheiro. É bastante. E esse valor não é só o aumento direto no salário, tá? Inclui todos os encargos trabalhistas, previdenciários que vêm junto. INSS, FGTS, 13º, férias e ainda o possível impacto na previdência dos municípios por causa da aposentadoria especial. Nossa! É um valor muito alto, principalmente para a cidade pequena, com orçamento apertado. Dá para entender a preocupação dos prefeitos e a dificuldade lá na CCJC. Sem dúvida. A CNM deve argumentar que muitos municípios simplesmente não teriam como bancar isso sem cortar serviço em outra área ou aumentar imposto, o que ninguém quer, né? Exatamente. Esse número de quase 6 bilhões por ano vira o principal argumento contra a aprovação do PL do jeito que ele está. E é justamente nesse ponto, projeto andando, mas travado na grana, com pressão dos municípios, que a fala daquele presidente do Sintab, o Franklin e Casa, lá em Lagoa Seca, ganha um peso enorme. Vamos lembrar o que ele disse. Precisamos organizar um dia de mobilização com paralisação em todo o país. Se o piso do gari não for aprovado, vamos construir uma greve geral no Brasil todo.
parando as cidades para mostrar que sem os garis o país para. E isso, segundo as fontes, foi recebido com aplausos lá na sessão. Mostra bem o sentimento da categoria que estava presente, né? Incluindo outros diretores do Sintab que estavam lá, como Napoleão Maracajá, a Josi Araújo, Luciano Alvino. E essa fala forte do Icazelo, ela não surgiu do nada, né? Ela está totalmente conectada com o histórico de luta do Sintab e com essa percepção de que só com pressão máxima para destravar o projeto. O Sintab já fez outras greves, protestos por outras coisas, tipo contra a reforma administrativa, por atraso de salário lá em Campina Grande. Eles têm essa marca de serem mais combativos. Entendi, já tem um histórico. E sobre o PL 4146 especificamente, eles já vinham se mexendo. As fontes citam um ato importante em dezembro de 2024, lá na Praça da Bandeira, em Campina Grande. Eles até consideram esse o primeiro ato de rua no país só pela causa do piso dos garis. Ou seja, essa ameaça de greve geral é uma escalada de algo que já estava acontecendo. E essa mobilização tem mais gente apoiando, além do Sintab? Outros sindicatos, entidades maiores? Tem sim. E isso é importante para mostrar que não é um movimento isolado. O Sindilimp da Bahia, que é outro sindicato forte da categoria, também está nessa luta. E a Contrax, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, que representa mais gente, né? Também declarou apoio. O presidente da Contrax, o Julimar Roberto, usou uma expressão forte. Ele disse que aprovar o piso é uma questão de justiça histórica. Ele argumenta que ia beneficiar mais de 5 milhões de trabalhadores no país. Esse número parece incluir outras categorias de serviços também, não só garis, e que isso traria reflexos bons para a saúde pública e para o meio ambiente das cidades. Falando em justiça histórica, e voltando para a questão do financiamento, que é o calcanhar de Aquiles lá na CCJ, os sindicatos eles só reclamam da falta de dinheiro ou eles chegam a apresentar alguma solução, alguma proposta? Eles apresentam propostas sim, e essa é uma parte interessante da estratégia deles. As fontes que a gente analisou estão sugerindo buscar recursos em fundos federais que já existem, tipo fontes alternativas de custeio. E a escolha desses fundos não é por acaso, sabe? Eles constroem uma narrativa bem amarrada para justificar o uso desse dinheiro. Que narrativa? Basicamente, eles dizem, olha, o trabalho dos garis ajuda diretamente a atingir os objetivos desses fundos aqui. Então, nada mais justo que uma parte desses recursos seja usada para valorizar quem faz esse trabalho essencial. É uma tentativa de mostrar que o dinheiro meio que já existe, está em algumas caixinhas do governo federal e que poderia ser redirecionado. Interessante. E que fundos seriam esses? São mencionados alguns principais. Primeiro, o Fundo Nacional de Meio Ambiente, o FNMA. O argumento é: limpeza urbana, coleta seletiva, cuidar do lixo do jeito certo. Tudo isso é fundamental para preservar o meio ambiente, combater poluição. Sugerem até pegar parte das multas por crime ambiental para bancar o piso. Faz sentido a conexão. Depois, o Fundo Nacional de Saneamento Básico, FNSB. A lógica aqui é que coletar e dar destino a lixo é parte essencial do saneamento básico, igual água e esgoto. Então, recursos do FNSB poderiam ser usados. Também falam do Fundo Nacional de Recursos Hídricos, o FNRH. A ligação que eles fazem é que coletar o lixo direito evita que ele polua rio, lago, lençol freático, protegendo a água. Ok. E talvez a conexão mais forte, ainda mais depois da pandemia da Covid-19, seja com o Fundo Nacional de Saúde, o FNS. Limpeza urbana é vista como medida sanitária-chave para prevenir doença, para garantir a saúde de todo mundo. As fontes até ressaltam que a pandemia deixou isso ainda mais claro. Entendi a lógica. É uma argumentação bem construída mesmo para tentar viabilizar o projeto. Mas, assim, na prática, redirecionar verba de fundo de saúde, de meio ambiente, isso não pode gerar uma briga gigantesca com outros setores que também dependem desses recursos? Com certeza absoluta. Esse é o X da questão na CCJC e na política em geral. A ideia de usar esses fundos é conceitualmente interessante, mas botar em prática é muito complexo. Primeiro, tem que ver se é legal mesmo usar esses fundos, que já tem destino certo na lei, para pagar salário de servidor municipal. Segundo, mesmo que seja legal, a briga política seria enorme. Tirar dinheiro do fundo de saúde, por exemplo, pode significar menos recurso para hospital, para comprar vacina, para programa de atenção básica. Complicado. O mesmo vale para os outros fundos.
A CCJC tem que analisar não só se o piso em si é constitucional, mas se essas fontes de dinheiro sugeridas são viáveis e legais, pensando no impacto em outras políticas. Não é uma solução simples, não. Faz todo sentido. Enquanto essa briga sobre de onde vem o dinheiro acontece lá em Brasília, a pressão na base, em lugares como Lagoa Seca, só aumenta, certo? Exato. Para um município como Lagoa Seca, que tem uns 20 mil habitantes e depende muito dos serviços públicos, essa pauta dos garis é muito presente, muito real. Naquela sessão que começou como homenagem e virou debate, além do discurso do ICAS, apareceram relatos das condições lá na cidade mesmo. A Josi Araújo, que é diretora do Sintab lá, falou da falta de EPI adequado, dos salários baixos que pagam hoje. Ela apoiou com força a ideia da paralisação nacional. Disse que os garis são heróis da limpeza, que precisam ser valorizados e que talvez só parando o serviço é que a sociedade e os políticos vão perceber a importância deles. É um grito de alerta, né? E o que aconteceu em Lagoa Seca não é isolado. É um termômetro para sentir o clima no país. As fontes mostram que essa mobilização está espalhada. Teve ato em Brasília em junho de 2025 com garis de vários lugares, inclusive de Crato, no Ceará. Lá no Cariri Cearense mesmo, já em dezembro de 2024, tiveram eventos para mobilizar pelo piso. Isso indica que essa articulação vem sendo construída há mais tempo, em várias frentes. Entendi. A estratégia do sindicato agora parece ser de intensificar essa pressão. O Sintab, pegando o gancho da fala do ICAS, já anunciou que planeja fazer assembleias em várias regiões da Paraíba e, quem sabe, articular com outros sindicatos no país para definir data, como fazer essa mobilização nacional. A ideia é sincronizar isso com as centrais sindicais maiores. O Tião Santos, por exemplo, que é presidente da CUT lá na Paraíba, deu declarações na mesma linha. Sem pressão da classe trabalhadora, o PL não passa. É hora de mobilizar para 2025. E tudo isso acontece num cenário político-econômico bem específico, né? É ano eleitoral, tem discussões de outras reformas, isso influencia de alguma forma? Certamente. Pode ter dois lados. Por um lado, o político pode ficar mais sensível para a demanda popular, tipo valorizar gari para ganhar voto. Por outro lado, a preocupação com o gasto nas contas da prefeitura pode aumentar a resistência, principalmente de prefeito. E tem mais. O cenário de outras reformas sendo discutidas, talvez administrativa, tributária, cria um clima de maior tensão entre sindicato e governo. Essa ameaça de greve geral entra nesse quadro maior de disputa por direito, por recurso, num momento político delicado. A própria Câmara de Lagoa Seca, no final da sessão, tentou meio que acalmar as coisas, prometeu ajudar no diálogo, mandar moção de apoio ao PL para os deputados federais. Mas a ideia da paralisação ficou no ar, com certeza. Para a gente amarrar tudo, temos um projeto de lei, o PL 4146/2020, busca reconhecimento, piso digno, condição melhor. Ele até andou no Congresso, mas aí esbarrou na questão complicada do financiamento, travou na CCJC. Ao mesmo tempo, a insatisfação da categoria está crescendo, né? A impaciência também. Tudo organizado por sindicatos mais combativos, como o Sintab. E aí surge essa ameaça real de uma greve geral que ia afetar a limpeza das cidades no Brasil todo. É esse o cenário. Perfeito. É um cenário bem complexo mesmo. De um lado, a justiça da demanda por dignidade, por reconhecimento de trabalhadores essenciais. Do outro, a realidade dura do orçamento, principalmente dos municípios. Essa busca por fontes alternativas de dinheiro, tipo os fundos federais, é uma tentativa de resolver o impasse financeiro, mas traz outros desafios, legais e políticos. O final dessa história vai depender muito da capacidade de negociação, da pressão dos trabalhadores e das decisões políticas que vão ser tomadas lá no Congresso, principalmente na CCJC. Chegamos ao final da nossa análise de hoje e fica aqui uma questão para a gente pensar, né? O trabalho da limpeza urbana não tem como negar. É essencial, a gente viu isso mais claro ainda na pandemia e vê todo dia, rua limpa, lixo coletado, mas na prática, qual o valor que a sociedade brasileira dá para esses profissionais? Se é tão essencial assim, por que é tão difícil garantir um piso salarial nacional, condições de trabalho adequadas?
o que essa queda de braço toda em volta do PL 4146 nos diz sobre como o Brasil prioriza o financiamento dos seus serviços públicos mais básicos. Fica aí a reflexão.